Graça e paz, queridos. Amém. Quem é o povo mais feliz dessa terra, dá um glória a Deus. Amém. Quantos estão aqui porque amam ao Senhor? Então, lá vem. Quero que você olhe para quem está do seu lado. Não pode ser cônjuge, não pode ser filho, não pode ser. Você vai olhar para quem está do seu lado e vai demonstrar da forma mais criativa do mundo que você ama essa pessoa. Vamos lá? Faça alguma coisa para essa pessoa saber que você ama. Que você a ama. Amém? Teve gente que não soube fazer nada. Teve gente que ficou quietinho, não foi? Mas aí a gente está falando sobre uma série. Nós estamos falando nesse mês de fevereiro sobre uma série. Como é o nome? Qual é o tema da nossa série? Amor sem limites. E eu não sei se você já conseguiu, durante esses 2 domingos que nós pregamos sobre isso, o pastor Diógenes no primeiro domingo, depois o pastor Américo. Eu não sei se você conseguiu já definir o que é amar, ou o que é amar sem limites. Eu não sei se você já conseguiu mensurar isso na sua mente, se você já conseguiu. Mas, de uma forma geral, quando nós falamos em amar, ou amar sem limites, mas quando nós falamos em amar, para algumas pessoas, amar é expressar de alguma forma, com uma frase, com um poema, com uma declaração de amor. Foi o que vocês fizeram agora, não foi? Sim ou não? Então você olhou para alguém e você disse, eu amo você, ou você disse alguma coisa, alguma palavra que expressou esse amor. Mas para outras pessoas, amar é dar um presente ou é receber um presente. Quem é aqui que se sente amado quando recebe um presente? Vocês não gostam de presente, não é? Glória a Deus que vocês não gostam. Povo sem muita ambição é esse. Mas para outras pessoas, amar é quando a gente faz uma surpresa, né? Uma surpresa assim muito, muito extravagante, muito extraordinária. Isso para muitas pessoas é o amor. E eu acredito sim que tudo isso faz parte do amor. Mas faz parte do grande pacote do amor, mas essa não é uma forma sem limites. Porque quando nós colocamos estas condições como amor, nós limitamos. Por exemplo, você não diz que ama uma pessoa que lhe maltratou, diz. Você chega para uma pessoa que lhe maltratou e diz, eu lhe amo. Você consegue dizer isso? Não, por quê? Porque naquele momento ou naquela situação, o seu sentimento, as suas emoções não permitem você dizer isso. As suas emoções limitam você para isso. Você muitas vezes não vai conseguir, por uma questão financeira, você não vai conseguir dar um presente a uma pessoa que você ama. E porque você não está em condições, porque você está limitado naquele momento, não significa que você não ama, significa? Não. Você não vai fazer uma surpresa extravagante, uma surpresa para uma pessoa que você nem conhece, vai? Por quê? Porque naquele momento você não tem o sentimento que precisa ter para você expressar isso que você está querendo. Então, nós podemos entender que muitas vezes a forma como a gente enxerga o amor é limitante, porque nós limitamos a forma de amar. Nós temos um padrão de amar que nós nos espelhamos em padrões errados. Nós olhamos para o amor e nós nos espelhamos, ou nós tomamos como parâmetro o amor dos filmes, o amor das novelas, o amor das flores, dos chocolates. É esse amor que nós queremos amar e queremos ser amados. E por isso que muitas vezes eu escuto as pessoas dizerem, eu não me sinto amada. Ou eu não me sinto amado. É porque nós estamos não só amando, mas querendo amar de uma forma muito equivocada. Não é a forma correta. E estamos buscando entender nessa série de mensagens o amor sem limite. O amor que a Bíblia fala e como esse amor se aplica à nossa vida. E eu quero que você abra em João, capítulo 13.
João capítulo 13, ele nos dá um novo parâmetro, um novo modelo de como deve ser medido esse amor, ou como deve ser vivido esse amor. Quem achou João capítulo 13, a partir do versículo 34, diz: redimi. Glória a Deus. E diz o seguinte, minha Bíblia é na versão internacional, tá? Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Feche os seus olhos nesse momento. Deus, nós queremos louvar e bendizer o teu nome, Senhor. Te somos gratos por essa oportunidade de estarmos aqui, de estarmos em comunhão, de estarmos compartilhando o teu amor, Senhor. Deus, e que neste momento o teu doce Espírito venha falar aos nossos corações através dessa mensagem. Deus, que a tua palavra penetre nos nossos corações e cause mudança, Senhor. Que possamos sair daqui pessoas diferentes, com pensamentos e com atitudes diferentes. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Queridos, e porque estamos tentando, estamos buscando entender esse amor. Por que nós estamos buscando nesse mês de fevereiro entender esse amor? E ao longo dessa mensagem você vai compreender algumas coisas, mas em primeiro lugar porque Jesus afirma nesse texto que nós só seremos reconhecidos como seus discípulos se vivermos o amor. Se vivermos esse amor, e ele fala de um amor bem específico. Qual é o amor? O amor um pelo outro. Ele especifica qual é esse amor. E é interessante que não só esse versículo, mas se você já teve a oportunidade de você ler todo o Novo Testamento converge para isso. Tudo que você lê, a maioria das histórias que você lê no Novo Testamento fala desse amor, fala desse princípio de amar ao próximo. E eu quero analisar com vocês essa tarde 3 perguntas. A primeira pergunta é: como deve ser, como eu devo amar? A primeira pergunta é: como eu devo amar? Você sabe como é que você deve amar? Pergunta para a pessoa que está ao teu lado se ela sabe. Como é que você deve amar? Você sabe? Pergunta a ela se ela sabe. Como é que nós devemos amar? E a resposta está nesse texto de João. Eu encontrei a resposta nesse texto de João. Esse texto diz: como eu os amei. Então Deus, ele dá para nós um novo parâmetro. É claro que amar uns aos outros faz parte dos 10 mandamentos que foi escrito lá no início na Bíblia, lá no Velho Testamento. Então não era novo, não era algo novo que o Senhor estava mandando dizer. Mas ele faz um novo parâmetro. Se vocês não entenderam ainda como é que deve se amar, então preste atenção como foi que eu amei vocês. É dessa forma que vocês devem amar uns aos outros. E aí, como é que Jesus nos amou? A gente precisa analisar como é que Jesus nos amou. E João 3,16 fala muito claramente como foi que Jesus nos amou. E a gente sabe desse versículo até de cor. Vamos lá? João 3,16 diz o quê? Muito bem. Então essa foi a forma que Jesus nos amou. E quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que Jesus nos amou através desse texto. Quando a gente analisa ele nos amou de uma forma, Deus nos amou através desse texto de uma forma transformadora. Amou o mundo de tal maneira foi essa que transformou a vida das pessoas. Então Jesus nos amou de forma transformadora. Mas Jesus amou também de uma forma constrangedora. O amor de Jesus pela nossa vida é tão grande que nos constrange, nos abrange, nos constrange de uma forma que nós queremos sentir esse amor e queremos mudar por causa desse amor. E quando diz assim, deu o seu único filho, ele nos constrange porque ele nos deu o que há de melhor para ele. O que ele tinha de melhor, o que ele tinha de mais precioso foi o que ele nos deu. E por isso que esse amor dele nos constrange. Mas o amor de Deus também é um amor que não julga, que não tem preconceito. O texto que acabamos de recitar diz, para que todo aquele que nele crê. Ele não diz para alguns, ele não diz só para os homens, ele não diz só para as mulheres, ele diz para todo aquele que
que nele crê. Então não houve nesta passagem, não houve nessa atitude de Jesus, do seu filho na cruz, um julgamento, não houve nesse momento um preconceito de tirar pessoas. Quem crê está dentro do pacote de ser amado e de receber essa dádiva da salvação. Então, o amor de Jesus é um amor que constrange, é um amor que transforma, é um amor que não julga, é um amor que não tem preconceito. Foi essa a forma que Jesus nos amou. Amém? E essa semana eu estava lendo uma história de uma garotinha tetraplégica, paraplégica. E ela narrava a história dela, a biografia dela, e ela estava sendo impulsionada pelo pai para fazer fisioterapia. Fazia muitos anos já que ela estava naquela situação, e o pai sempre insistia para ela ir para fisioterapia, para ela fazer fisioterapia, e ela não queria, ela se irritava com essa imposição do pai, essa coisa que o pai queria o tempo todo. E quando foi um dia, ela olhou para o pai muito brava, muito assim, querendo ficar irritada, e disse: pai, você não me ama do jeito que eu sou? E ele olhou para ela, pegou ela no braço, abraçou ela bem forte e disse: filha, eu te amo muito do jeito que você é. Mas eu amo tanto que eu não tenho condições de deixar você permanecer do jeito que você está. Queridos, quando eu li essa história, quando eu olhei para ela, essa história veio ao meu coração e eu percebo o amor de Deus por mim, por você. Deus nos ama tanto que Ele é capaz de nos amar do jeito que nós somos. Ele é capaz de nos amar como pecadores, como pessoas falhas, como pessoas que erramos. Mas Ele nos ama tanto que Ele não é capaz de permitir que a gente continue no erro, que a gente continue no pecado, que a gente continue na mesma situação. O amor de Deus pela nossa vida é tão grande que Ele não nos julga, mas o amor dele é tão grande que Ele quer nos resgatar, que Ele quer que nós sejamos cada dia melhor. Amém? Então nós devemos amar da forma que Deus ama. E quando nós entendemos esse ponto do amor, nós descobrimos que amar sem limite não é amar de forma exagerada. Não é fazer nada do outro mundo, não é fazer nada extraordinário. Amar sem limite é amar ao ponto de aceitar as pessoas como elas são, mas não se conformar como elas estão. Amar sem limite é querer o melhor para o próximo, independente do seu sentimento, independente da sua condição, independente da recompensa que você vai ter com essa pessoa. Então, amar sem limite é você olhar para o próximo, uma pessoa que você nem sabe quem é, e você querer que ela se torne melhor. Hoje eu dizia isso hoje de manhã para uma pessoa: eu lhe amo tanto que eu aceito você do jeito que você é, mas eu lhe amo tanto que eu não tenho condições de ver você continuar do jeito que você está. Eu sei que você só vai mudar se você quiser, mas mesmo assim eu vou fazer o que tiver ao meu alcance para você mudar, porque isso é amar sem limite. Talvez eu não consiga mudar a pessoa, mas eu sei que eu vou fazer o que eu puder para que ela mude, porque amar sem limite é você aceitar as pessoas do jeito que elas são, mas amar ao ponto de querer mudança na vida delas. Amém? E quando eu olho para Jesus, Jesus foi o nosso maior exemplo de amor. Jesus, ele nos amou de uma forma tão grande, como a gente já falou aqui, mas nesse momento eu não estou querendo falar sobre o amor dele na cruz. Eu acredito que o amor dele na cruz foi o momento mais alto, o ponto mais alto do seu amor, foi o ponto mais extravagante, foi o ápice do amor dele pelas nossas vidas. Mas quando nós olhamos para a vida de Jesus, Jesus foi aquele que amou de forma tão simples, mas também de forma tão ilimitada. O amor de Jesus não teve limites algum durante a sua passagem aqui na terra. A sua vida, o seu exemplo, a sua forma de amar impactou não só uma geração inteira, mas até hoje impacta. Até hoje o seu jeito de amar sem limite tem conquistado pessoas, tem transformado pessoas, tem libertado pessoas, tem curado pessoas, tem constrangido pessoas. E é com esse amor de Jesus que nós precisamos amar sem limite. Jesus, ele nos ensina que amar sem limites é dar uma segunda chance. E ele fez isso quando ele olhou para aquela mulher adúltera e disse: vá em paz e não peques mais. Então amar sem limites, queridos, aprendendo com Jesus, é darmos uma segunda chance
para quem errou com você, para quem errou com alguém, ou para quem cometeu um erro na vida. Isso é amar sem limites, quando nós damos a segunda chance. Mas Jesus também ensinou que amar sem limites é você estar no meio de uma multidão como essa e você ser sensível a uma pessoa que está precisando de você. Nós estamos aqui no meio de uma multidão, mas talvez uma pessoa precise do seu abraço, uma pessoa precise de uma palavra sua, uma pessoa precise de uma oração sua. E Jesus, ele foi capaz de, no meio de uma multidão, parar e dizer: epa, peraí, que tem alguém aqui precisando de mim de forma diferente. E ele parou e curou aquela mulher do fluxo de sangue. Então, amar sem limite é você parar para dar atenção a uma pessoa quando uma multidão está querendo a sua atenção. Mas você ser sensível a uma pessoa, é você ser sensível a um filho, é você ser sensível a um marido, é você ser sensível a uma pessoa da sua rua, é você ser sensível a uma pessoa que precisa de você. Mas ele também nos ensina que amar sem limite é amar os nossos inimigos e orar por eles. É difícil, né? É difícil quando a gente precisa amar os nossos inimigos. Mas Jesus, ele fez isso, sabe com quem? Com Judas. Judas, ele chega para beijar Jesus, ele veio beijar Jesus. Naquele momento o beijo era um beijo de traição. E Jesus sabia que ele ia ser traído naquele momento. Mas Jesus olha para Judas e diz: amigo, o que queres? Jesus, ele não disse amigo por outro motivo. Ele sabia por que Judas estava ali. Ele não perguntou porque ele não sabia, ele sabia. Mas o que me mostra é que mesmo Jesus sabendo que estava sendo traído, no entanto, ele continuou tratando Judas com amor e consideração. Porque para ele, amar sem limites não tem a ver com as circunstâncias, não tem a ver com o que o outro faz para ele, mas tem a ver com o que ele faz para o outro. Isso é amar sem limites. Mas também amar sem limites é preparar os despreparados. E aí eu olho quando Jesus chamou Pedro para ser um dos seus discípulos. Quem já leu a história de Pedro, quem conhece a história de Pedro, Pedro era, falando da nossa linguagem bem nordestina, Pedro era um brutamontes, né, Ariclides? Um ignorante, só falava grosseria. Se você ler a história de Pedro, o tempo todo Pedro fez besteira, digamos assim. Como discípulo, ele duvidou de Jesus, ele questionou Jesus, ele traiu Jesus, negou Jesus 3 vezes. Mas Jesus amava Pedro. Pedro era um dos próximos, era um dos que andava com Jesus. E mesmo sabendo que Pedro tinha tudo isso, Deus preparava Pedro para ser um grande discípulo. E Pedro se transformou num grande pregador da palavra, num grande ganhador de almas. Porque o amor de Jesus é aquele amor que transforma, é aquele amor que não julga, é aquele amor que constrange ao ponto de você querer mudar. Esse é o amor de Jesus. E ele nos ensina de várias formas. Eu poderia passar a noite aqui relatando as expressões e os ensinamentos de Jesus sobre o amor sem limite. Mas o que eu preciso que eu e você, o que nós precisamos compreender é que o amor sem limite de Jesus mudou o império. Roma não foi mais a mesma depois que Jesus passou por aquele império, por aquele lugar. Jesus mudou o império, Jesus impactou, Jesus transformou multidões, Jesus dividiu a história antes e depois dele. E a minha pergunta para você essa noite: e o seu amor? O que é que tem feito? O que é que o seu amor tem feito nesta geração? Que legado o seu amor vai deixar nesta geração? Você talvez não possa mudar um império, talvez você não possa transformar multidões, talvez o seu amor não possa dividir uma história, porque esse foi o papel de Jesus. Mas o seu amor sem limites pode transformar uma vida, pode impactar uma vida. O seu amor sem limite pode impactar a sua família. O seu amor sem limite pode impactar a sua igreja. O seu amor sem limite pode impactar a sua rua. Você pode ser uma pessoa que aonde chegue, o seu amor sem limite cause mudança, cause constrangimento ao ponto das pessoas quererem mudar por causa do seu exemplo. E como tem sido o seu amor? O texto diz que a forma como nós seremos conhecidos é a forma como nós amamos o próximo. E como é que você tem amado o próximo? Como é que você tem amado as pessoas que estão à sua volta? É da forma que você demonstrou aqui hoje à noite? Que teve uns que nem quiseram demonstrar?
Isso nos leva à segunda pergunta desta noite. A primeira é como devemos amar. Como é que nós devemos amar? Com o amor de Cristo, com o amor de Deus, um amor que transforma, um amor que impacta, um amor que traz transformação. Amém? E a segunda pergunta, por que eu devo amar? Pergunta quem está do seu lado, por que você deve amar? Escuta, vê se ele sabe a resposta. Será que ele sabe a resposta? O texto de João diz, porque saberão que vocês são meus discípulos. E discípulos, se você não sabe, discípulo significa um processo de aprendizagem. Discípulo significa você aprender para viver a vida do seu mestre, para viver a vida daquele que está lhe ensinando, para você ser igual, para você aprender com ele e fazer igual a ele. Isto é ser discípulo. Então, para que as pessoas saibam que você é discípulo, que você aprendeu como Jesus, você precisa amar como Jesus. Efésios 5:1 diz: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos mimados. É assim? Não? Como é? Como filhos amados. Existe uma diferença entre filhos amados e filhos mimados. Quem aqui é mãe e pai sabe disso. Filhos amados, eles amam, eles obedecem, eles não dão trabalho. Filho mimado faz só o quê? Dá trabalho e dá vergonha, não é? Então nós precisamos amar como Cristo amou e precisamos amar como filhos amados. E o texto continua: e vivam em amor como Cristo nos amou. Vocês já pararam para prestar atenção? Eu acho que alguém aqui já ouviu essa frase, quando diz assim: eu aprendi a ser honesto com meu pai. Ou eu aprendi a ser organizada com a minha mãe. Quem já ouviu frases assim parecidas? Que você aprendeu alguma coisa, que você herdou alguma coisa, algum comportamento ou alguma característica dos seus pais. E por que isso acontece? Porque isso é normal. A tendência é que a gente aprenda alguma coisa com os nossos pais. E se Deus é amor, se o texto diz que nós somos filhos dele, e se Deus é amor e eu sou filho dele, então qual deve ser o meu comportamento ou o seu comportamento como filho? De quê? Comportamento de quê? Gente, vocês não estão entendendo nada, ou eu não estou explicando nada, ou eu não sei o que está acontecendo. Olhe para quem está do seu lado e diga: deve ser de amor. Eu devo amar, porque se Deus é amor, eu preciso amar, não é lógico isso? Se Deus é amor e eu sou filho de Deus, então eu preciso herdar dele o quê? O amor, gente. Eu preciso amar como Deus amou. É assim que a Bíblia diz, é assim que o texto diz. Nós precisamos ser imitadores, precisamos amar como Ele amou. E nós precisamos amar como Ele amou, porque amar é a marca registrada de uma igreja com Cristo. Amar é a evidência de que o Espírito Santo está neste lugar. Se nós não amarmos, nada vai adiantar. Não vai adiantar a gente chegar aqui e falar palavras maravilhosas. Não vai adiantar a gente fazer eventos o tempo todo. Não vai adiantar a gente fazer campanha de oração. Não vai adiantar. Nós precisamos ser uma igreja que ama. Nós precisamos ser pessoas que amam. Porque isso é a marca de uma igreja. Você precisa aprender a amar, porque amar é a prova de uma igreja madura. Quando nós amamos, nós perdoamos. Quando nós amamos, nós aceitamos. Quando nós amamos, nós relevamos muita coisa. Isso é a marca de uma pessoa madura e de uma igreja também madura. Paulo, em suas cartas, sempre diz que uma igreja madura é aquela que tem uma fé consolidada em Cristo. Mas ele diz também que uma igreja madura é uma igreja que tem uma viva esperança da glória. Mas ele diz também que uma igreja madura é uma igreja que vive em amor. E lá em Coríntios, no clássico texto do amor, em 1 Coríntios, ele diz que desses três, da fé, da esperança, o maior deles qual é? O amor. Então, se o maior deles é o amor, a gente precisa ter fé, a gente precisa ter esperança, mas acima de tudo, nós precisamos saber amar. Porque se nós não soubermos amar, de nada vai adiantar. Mas se você ainda não está convencido, se essa carinha de silêncio, se essa carinha assustada é porque você ainda não se convenceu porque você deve amar, eu vou dizer mais uma coisa para você. Que você precisa se convencer.
Um novo mandamento lhes dou. Isso significa uma nova ordem. Eu dou para vocês uma nova ordem. Qual é a ordem? Amem-se. Se você parar para prestar atenção, esse texto, ele está escrito, esse termo, ele está escrito no imperativo afirmativo. Isso significa, na nossa língua portuguesa, uma ordem. Deus está mandando amarmos uns aos outros. Não é uma escolha. Você não vai dizer assim, se eu quiser eu vou amar. Se eu gostar da irmã Valmira, eu vou amar ela. Se eu gostar de Josinete, se eu achar ela bonitinha, eu vou amar ela. Não é assim. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está lhe dando uma ordem. Significa, gostando ou não da irmã Valmira, você precisa amá-la. Achando ou não Josinete bonitinha, você precisa amá-la. É assim que a Bíblia está dizendo. É simplesmente uma ordem. O amor é o cumprimento de todos os mandamentos. É a base de toda a lei de Deus. Todo mundo sabe, é muito conhecida a história dos 10 mandamentos, não sabe? Até passou séries e mais séries aí na televisão. Então, os 10 mandamentos, eles foram escritos em 2 tábuas, não foi assim? Mas em algum momento, esses 10 mandamentos foram resumidos a 2. Quais foram? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Mas por que Deus resume? Por que Jesus resumiu esses mandamentos, os 10, em 2? Por que será? Será que ele resumiu porque ele teve a sã consciência, ele foi sensato e viu que ninguém ia conseguir cumprir os 10? Foi por causa disso? Não! Ele resumiu em 2, porque se você prestar atenção, os 10 mandamentos, eles foram escritos em 2 tábuas. A primeira tábua tem escrito 4 mandamentos. E esses 4 mandamentos se referiam ao nosso relacionamento com Deus. E na tábua, lá nesses 4 primeiros mandamentos, estava dizendo: não terás outro Deus. Não foi? Não, qual é o próximo? Não farás imagem, não usarás o nome de Deus em vão e guardarás o dia do Senhor. Esses são os 4 primeiros mandamentos. E quando você ama a Deus acima de todas as coisas, o que é que acontece? Você automaticamente cumpre os 4 primeiros mandamentos. Então, quando você ama a Deus, você já está dizendo: eu não vou ter outro Deus, eu não vou fazer imagem de escultura, eu não vou usar o nome de Deus em vão. Para mim, o dia do Senhor vai ser um dia sagrado, eu não vou deixar esse dia passar. E aí você está amando a Deus acima de todas as coisas. E aí, na outra tábua, tinha escrito 6 mandamentos, que era nosso relacionamento com o próximo. E qual eram esses 6 mandamentos? Honra teu pai e tua mãe, não furtarás, não adulterarás, não matarás, não levantarás falso testemunho, não cobiçarás. Esses são os 6. E quando você ama o seu próximo como a si mesmo, o que é que acontece? Você cumpre os 6 de uma vez só. Porque quando você ama, você mesmo cumpre. Porque quando você ama, você preserva a vida do próximo. Você não maltrata o próximo. Você não quer o que é do próximo. Você não inventa coisas sobre o próximo. Você não fofoca sobre o próximo. Porque isso é um mandamento. E quando você ama o seu próximo como a você mesmo, você cumpre todos esses mandamentos. Por isso que amar é obedecer. Paulo diz: quem ama, cumpre a lei. Então, se você ama, você tem cumprindo a lei. E aí a pergunta é: você tem amado? Olhe de novo para quem está do seu lado, que eu acho que vocês estão meio dormindo hoje. Acho que já é o clima de feriado. Você tem amado? Pergunta quem está do seu lado: você tem amado? Então, a primeira pergunta qual é? Como eu devo amar? Como Cristo amou. A segunda, por que eu devo amar? Porque é um mandamento, porque é uma ordem, porque eu sou discípulo e como discípulo eu obedeço ao meu mestre. Amém? Terceira e última pergunta: como eu posso amar? Como é que você pode amar? E o texto que eu li, que me fala muito ao meu coração sobre isso, o texto que a gente leu de início, o texto de João fala que nós devemos amar o próximo. E ele fala 3 vezes que nós devemos amar o próximo. Não foi assim o texto de João? E eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Lucas. Obrigada, pastor. Em Lucas 10,
25. É um texto bem conhecido, mas é uma história bíblica que para mim esclarece muito o que é amar o outro, o que é amar o próximo. Lucas 10, 25. Amém? Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? E ele respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverás. Vamos parar um pouquinho, deixa aberto que a gente vai continuar aí. Esse homem conhecedor da lei, ele chega para Jesus e pergunta assim: como é que eu faço para ter uma vida que tenha sentido? Como é que eu faço para ter uma vida plena, para ter uma vida eterna? E ele esperava, como ele era muito conhecedor da lei, ele esperava que Jesus chegasse para ele com um monte de regras bem complexas, bem complicadas para ele seguir, porque afinal das contas ele estava falando de uma vida eterna. E aí Jesus olha para ele e diz: fale você para mim, o que é que você entende? O que é que você sabe, já que você é tão conhecedor da lei? Diz para mim o que é que tu sabe sobre isso. E o homem respondeu: bom, eu sei que é amar a Deus e amar ao próximo. E Jesus diz: muito bem, você acertou, é isso mesmo, é simples assim. E você está certo, perfeito na sua teoria. E aí, quando aquele homem se vê na simplicidade do Evangelho, na simplicidade das respostas de Jesus, aquele homem para e diz assim: peraí, como assim é tão simples assim herdar a vida eterna? Como é isso? E ele busca, naquele momento, como muitos cristãos, ele busca complicar a situação. Não sei se você já prestou atenção, se você já esteve do lado de alguém que, em vez de facilitar, complica. Em vez de facilitar o entendimento bíblico, complica o entendimento bíblico. Não sei se vocês já viveram situações desse jeito. Mas esse aqui foi exatamente isso que ele fez. Eles estão, peraí, está simples demais para ser verdade. Vamos complicar um pouquinho. E aí ele olha para Jesus, e quando ele vê isso, ele olha para Jesus buscando complicar. Então ele pergunta: então, quem é o meu próximo? Então agora eu quero saber quem é o próximo, já que eu tenho que amar o próximo. Então Jesus começa a contar para ele essa história. E o que eu acho incrível nessa história, uma história tão conhecida que a gente conhece já há tanto tempo, é que essa história que Jesus conta não é para responder a pergunta de quem é o próximo, porque isso é muito fácil. Quem é o próximo? As pessoas que estão ao nosso redor. O meu próximo é todo aquele que está perto de mim, é todas aquelas pessoas que eu tenho uma capacidade de abençoar, que eu tenho a capacidade de ajudar. Olha para quem está do seu lado e diga: muito prazer, eu sou o seu próximo. É simples assim, né? É quem está ao seu redor, é o seu próximo. Isso é muito simples. A questão para Jesus não é quem é o próximo. Ele vai contar para nós uma história para nos ensinar como ser o próximo de alguém. Essa é a questão. Essa é a verdadeira história do bom samaritano. Então Jesus vai nos ensinar como ser o próximo de alguém. Então saber amar não está relacionado a você estar próximo a alguém, mas em você saber como ser o próximo de alguém. E isso é o que eu quero que fique na mente e nos corações esta noite. O problema da nossa geração não é porque falta pessoas, não falta próximos. Se a gente olhar aqui, a gente tem, acho que o quê? Umas 500 pessoas aqui hoje? A gente tem uns 500 próximos aqui hoje de nós. Mas o nosso problema é que muitas vezes nós não sabemos ser o próximo de alguém. Não falta pessoas para a gente amar, para a gente cuidar, para a gente acolher, mas falta a gente saber amar, a gente saber cuidar e a gente saber acolher quem precisa. E Jesus continua a história, e vamos lá agora para o verso 30. E ele diz assim: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram. Deixaram quase morto.
Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano estava de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhes: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. E no versículo 36, Jesus pergunta: qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Quem foi? E aí o texto, ele responde no texto, é claro que foi o que teve piedade, né? O que ajudou, esse foi o próximo. Interessante é que todos passaram perto, mas só um se fez próximo. Os outros também estavam próximos, mas só um se fez próximo. Então a gente entende com esse texto que ser o próximo de alguém, estar perto, é uma questão de geografia. Geograficamente nós estamos perto de muita gente aqui essa noite. Mas ser o próximo de alguém é uma questão de amor. Estar perto de alguém, todos nós estamos. Todos nós temos pessoas por perto. Basta você sair ou basta você acordar de manhã, você já tem gente por perto. Mas ser o próximo, só o samaritano foi, porque ele fez próximo daquele homem. Amém, queridos? Vocês estão entendendo? Amém? E essa história deixa muito claro que não adianta ser religioso. Amar é uma questão de ação, é uma questão de atitude. Eu fico impressionada porque Jesus usou nessa parábola 2 figuras, 2 pessoas que eram religiosas. Ele usou o sacerdote e ele usou o levita. Foram 2 figuras que tinham experiências de vida, tinham uma bagagem espiritual muito grande, pessoas que tinham experiências espirituais, pessoas que viviam no templo, que viviam no santuário, pessoas que eram acostumadas com o ambiente religioso. Mas nem o sacerdote, nem o levita foram o próximo de alguém. Então, mesmo tendo toda essa bagagem de igreja, não agiram em misericórdia e não agiram na simplicidade do amor. Olhe para quem está do seu lado e diga: não adianta ser religioso. Para amar, precisa ter ação. Não é a religião que faz você amar. É a ação, é o amor de Deus sobre a sua vida e a ação em favor do próximo. Quantas vezes temos sido assim? Quantas vezes nós vivemos dentro de uma igreja, ouvindo a palavra, orando, fazendo tudo que um cristão deveria fazer, mas não temos estendido a mão, não temos amado nessa simplicidade de somente agir em favor do próximo. E Jesus deixa isso bem claro em Mateus 25:34, quando ele diz assim: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu fui estrangeiro e vocês me acolheram. Eu necessitei de roupa e vocês me vestiram. Eu fui enfermo e vocês cuidaram de mim. Então os justos olharam para ele, encurtando o texto, e disseram: mas como assim? Como foi que a gente fez tudo isso? Quando foi que a gente viu você preso? Quando foi que a gente viu você doente? E Jesus responde no texto: quando fizeram para os meus menores irmãos, assim vocês me fizeram. Então, queridos, você fazer para o próximo é uma atitude de amor. Tem um escritor alemão, um teólogo alemão chamado Dietrich, alguma coisa que eu não sei o nome, Dietrich Bonhoeffer, sei lá o nome dele. Eu só sei que o livro dele chama-se Ética e fala muito sobre a ética cristã. E ele diz uma frase que eu achei muito interessante. Ele diz assim: Cristo vem a nós na face do nosso semelhante. Cristo vem a nós na face do nosso semelhante. Você entende o que é isso? Você sabe o que significa essa frase? É que todos os dias Jesus aparece para você na face de alguém que está perto de você.
Jesus fica fácil de você entender dessa forma. Jesus aparece para você naquela moça lá na padaria que você às vezes ignora e nem dá bom dia. Jesus aparece para você naquele cobrador de ônibus que você passa e ainda reclama porque o ônibus está cheio. Jesus aparece para você nas pessoas que passam na rua e você faz de conta que você nem conhece. Jesus aparece para você em todas as pessoas que cruzam com o seu caminho. Mas o interessante é que nós vemos para a igreja, nós estamos na igreja e nós estamos aqui muitas vezes para buscar sentir a presença de Deus, para buscar adorar a Deus, para buscar demonstrar o nosso amor a Deus. Mas na verdade, todos os dias nós temos a oportunidade de servir a Deus, de sentir a presença de Deus, de adorar a Deus na face de um irmão. Se você entende isso, no início, quando eu mandei você demonstrar para uma pessoa que você ama, se você souber que essa pessoa é Jesus representado, você demonstraria da mesma forma? Eu tenho certeza que quando você olhasse para essa pessoa que está do seu lado e você visse que era Jesus, muita gente ia agarrar no pescoço, não ia não? E não ia mais soltar de jeito nenhum. Ia ficar, Jesus, que coisa boa que você está aqui. Eu não sei, cada um ia fazer uma coisa diferente. Mas nós precisamos agora olhar para quem está do lado e entender que Jesus está na vida dele. E nós precisamos amá-lo como nós amamos a Jesus também. Então eu vou dar a chance de você refazer a sua declaração de amor para quem está do seu lado. Olhe de novo para quem está e faça uma declaração para ele agora, sabendo que é Jesus que está na face dele. Viu como é diferente? Viu como a gente abraça mais gostoso? Viu como a gente quer mais atenção? Como a gente dá mais atenção? É assim que nós precisamos como cristãos ser, queridos. Não olhar para as pessoas com indiferença, mas olhar para as pessoas como Jesus nos olhou, como Jesus nos amou, como Jesus nos acolheu. É isso que nós precisamos fazer. O que vocês fizerem alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Olha como o amor agita, tá vendo? Fica todo mundo bem agitado quando é amado. Gente, amar sem limites começa de dentro para fora. Começa você amando e amando aos outros. O levita e o sacerdote passaram por aquele homem e eu acredito, não diz o texto, mas eu acredito que eles olharam para aquele homem e eles sentiram algo assim: o que é que eu vou ganhar se eu ajudar ele? O que é que vai acontecer comigo se eu ajudar aquele homem? Bem diferente do que o samaritano fez. O levita e o sacerdote passaram e olharam para aquele homem no lugar que ele estava e disse: o que será que vai acontecer se eu ajudar? Será que eu vou ser também assaltado? Será que eu também vou ser prejudicado? Será que alguma coisa ruim vai acontecer comigo? É melhor eu sair, ele já está acabado mesmo, vamos embora. E foram embora. Será que muitas vezes não temos conseguido amar? Não temos feito isso com o nosso próximo? Colocado limites, colocado barreiras. O que eu vou perder se eu ajudar? O que eu vou ganhar se eu ajudar? Muitas vezes nós amamos ou ajudamos em prol de uma recompensa. Mas isso não é amor sem limites. O que vai acontecer se eu ajudar essa pessoa? O que é que vai acontecer comigo? Quando nós conhecemos o amor que fomos amados, o amor de Cristo, nossa pergunta é: o que acontecerá com ele se eu não ajudar? O que é que vai acontecer com essa pessoa se eu não parar para ajudá-lo? Esse é o amor que constrange, esse é o amor que transforma. Não importa o que vai acontecer comigo, mas eu preciso olhar para o outro como eu gostaria que olhassem para mim. Se eu estivesse no lugar daquela pessoa, como é que eu queria que eu fosse ajudada? É assim que eu preciso ajudar o próximo. Não há como amar o próximo sem romper com o nosso egoísmo, com o nosso egocentrismo, com a nossa necessidade de tudo ser nosso, tudo ser para nós. A parábola nos mostra que o samaritano estava andando no seu caminho. Ele estava lá passando no seu trajeto, indo de viagem, e ele tinha compromisso, porque ele disse que no dia seguinte, quando ele voltasse, ele acertava as contas, ele tinha algo para fazer, mas ele parou, ele mudou sua agenda, ele não se preocupou com a hora, ele não se preocupou com o tempo, ele não se preocupou com o que ele tinha para fazer, ele simplesmente parou e teve compaixão.
Isso significa que Ele cancelou compromissos. Isso significa que Ele alterou a rota, que Ele mudou os seus planos. E para amarmos sem limites, precisamos entender que se não estivermos dispostos a alterar nossa rota, a mudar os nossos comportamentos, se não estivermos dispostos a viver o desconfortável do amar. Amar é desconforto. Amar não é conforto, porque amar é dar sem receber nada em troca. Então, se você não está disposto a viver o desconfortável do amor, você nunca será capaz de amar sem limites. Nunca será capaz de amar sem limite. Você quer ter uma vida desconfortável? Então, aliás, a pergunta é o contrário. Você quer ter uma vida confortável? Então não siga Jesus. Como assim, pastora? Não siga Jesus. Porque seguir Jesus é desconforto. Seguir Jesus é você romper com a sua zona de conforto. Seguir Jesus é você fazer não a sua vontade, mas a vontade de Deus. Seguir Jesus não é você obedecer ou fazer aquilo que você quer, mas é obedecer à vontade de Deus, mesmo que a vontade de Deus não seja a sua vontade. Se você quer uma vida de conforto, não siga Jesus. Mas eu preciso dizer uma coisa para você. Seguir a Jesus vai te dar a melhor vida que você poderia ter. Seguir a Jesus vai te dar a melhor vida que você jamais vai encontrar em nenhum outro lugar. Mas para seguir a Jesus, você tem que saber amar sem limites. E por fim, eu vejo nessa parábola algo tão profundo que muitas vezes nós não damos conta. Essa parábola nos mostra o que é amar sem limite. O fato é que só pessoas saradas podem ajudar pessoas feridas. O samaritano só conseguiu ajudar o homem porque ele estava de pé, porque ele estava são. Será que você notou que o mandamento diz: ame ao seu próximo como a si mesmo? Existe um si mesmo no meio desse amor todo. E esse si mesmo é você. Será que você notou que esse si mesmo é a sua vida? Existe um si mesmo na minha e na sua vida que precisa estar bem, que precisa estar resolvido, que precisa estar curado, que precisa estar sarado. Você percebe isso? Se você não estiver com esse si mesmo curado, sarado, você não consegue amar sem limites. Então, o primeiro próximo que você precisa ajudar, que você precisa acolher, que você precisa amar, é você mesmo. O primeiro próximo que você precisa dar atenção é a você mesmo. Porque tudo que está ferido em você, você vai transferir para esse amor do próximo. Tudo que está machucado em você, você vai transferir para essa relação com o teu próximo. Você vai descarregar nessa relação com o teu próximo. Porque pessoas feridas, elas ferem. Pessoas amarguradas, elas amarguram. Pessoas que não foram perdoadas, elas não perdoam. Pessoas que estão presas no passado, elas aprisionam também pessoas. Pessoas que foram ofendidas, elas também ofendem. Pessoas que foram magoadas, elas também magoam. Então, se você não prestar atenção nesse si, e você não curar esse si, você não consegue amar sem limites. Sabe? Escuta isso que eu vou te dizer. A razão por que você é tão crítico com as pessoas, a razão por que você é tão crítico com a sua igreja, a razão que você é tão crítico com o seu pastor, é porque você é crítico com você mesmo. É porque é algo mal resolvido no seu coração. Você foi tão criticado que você critica as pessoas. Sabe por que você não consegue ter misericórdia pelas pessoas? Porque você não tem misericórdia nem por você mesmo. Você não tem cuidado de você com amor. Você não tem cuidado de você com zelo. Você não tem prestado atenção para as suas emoções. E deixa eu te dizer mais uma coisa. Isso não é culpa sua. Isso não é culpa sua. Se você está ferido, é porque alguém te feriu. E se alguém te feriu, é porque ele também foi ferido. Mas isso, se você presta atenção, isso vira um ciclo de ferimentos. Isso vira um ciclo de amargura. Isso vira um ciclo que nós precisamos quebrar com o amor sem limites. Nós precisamos quebrar e passar agora a entrar no ciclo de Jesus. Um ciclo que ama, um ciclo que cuida, um ciclo que perdoa. Precisamos entrar no ciclo do amor sem limites de Deus.
E eu quero que você fique em pé nessa noite. Quero que você fique em pé neste momento. E eu quero que você feche seus olhos.